Qual é o poder do discurso da sua mãe lá na sua infância, né, e vem se perpetuando até hoje na sua vida adulta e vem criando desafios na sua vida? Meu nome é Alexandre Lourenção, sou terapeuta e mentor. Meu trabalho é focado em desenvolvimento humano para que as pessoas encontrem a sua verdade, encontrem o seu caminho, se realizem, tenham uma vida próspera e abundante. Esse tema do poder do discurso materno chegou até mim através desse livro aqui, O Poder do Discurso Materno, da Laura Kutchman. Esse livro é maravilhoso. E uma frase que ficou muito marcada desse livro é a indisponibilidade emocional materna. Tá? A Laura, é muito poderoso o trabalho que ela traz, né? Para a gente entender, por exemplo, né, que tudo é culpa da mãe. Não é culpa da mãe, é responsabilidade, né? Toda vez que a gente usa a palavra culpa, a gente está atribuindo, né, a alguma coisa má, a maldade. Culpa está relacionado à maldade. Se eu tenho culpa, eu fiz uma coisa ruim, eu fui mal e eu vou ser punido, vou ser castigado, seja lá o que for, tá bom? Quando a gente troca a palavra culpa por responsabilidade, a gente está falando de poder, tá? Então não é culpa da mãe, é responsabilidade da mãe. Isso quer dizer o quê? Que a mãe, com o seu discurso materno, tem muito poder sobre o filho, claro, no primeiro momento ali até os 7, 8 anos de idade ali, que a gente chama de primeira infância, a criança é sobrevivente. Ela não vive sozinha, ela precisa de um adulto. Então ela vai internalizar tudo que aquela mãe vai falar. E aquela criança não recebe só um alimento físico, ela recebe um alimento emocional, ela recebe um alimento afetivo e tudo mais. Então, o que a gente escuta da nossa mãe naquela primeira infância, muitas vezes até antes, até quando a gente está no ventre da mãe, durante a gravidez, né? Principalmente nos últimos 3 meses de gravidez, essas coisas, esse discurso materno, ele vai chegar até a nossa vida adulta. Ele vai se perpetuar através da nossa vida adulta. E ele vai se perpetuar como? Ele vai se perpetuar, né, de maneira invisível e inconsciente, atuando no nosso subconsciente e influenciando as nossas escolhas. Esse é o grande ponto. Os discursos maternos, né, por exemplo, na minha infância, tinha muito essa coisa de não seja sonhador, você é muito especial, né? Dinheiro não cai do céu, quem tudo quer nada tem, né? A minha avó, que não era a minha mãe, mas a minha avó falando, né, de que aquele dedo de leite que eu não queria tomar, tinha criança que nem aquilo tinha para beber, né? Então, assim, tem muitos discursos, tem muitas nomeações que a gente recebe desde a nossa infância e que vão influenciar, né, o nosso inconsciente, vão influenciar o nosso invisível. E são essas informações, né, esse discurso materno, que muitas vezes podem estar, né, drenando a nossa energia, impedindo a gente de usar a nossa energia para fazer algo de realização verdadeira para nós, mantendo a gente num padrão de viver para os outros, né? O que em muitos aspectos é até visto como bondade. Mas não é bondade, não é virtude. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando de auto-abandono. A Laura Kutchman, ela traz essa didática do poder do discurso materno. E é muito poderoso a gente trazer isso aqui para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a gente entender e aprender a entender o que é essa indisponibilidade emocional materna. Tá? Qual que é o ponto aqui? O ponto é, a criança, por mais que a mamãe esteja presente, ela entende se essa mãe está disponível ou não. Então é uma coisa muito interessante, porque eu posso ter minha mãe presente, mas ela pode não estar disponível, né? E a criança, ela sente isso. Assim como os animais sentem a energia, quando a gente fala muito disso, né, que a comunicação, por exemplo, com um bicho, com um gato, com um cachorro, é uma coisa muito mais de intenção, uma coisa muito mais vibracional, vamos dizer assim. A criança, como ela não tem um sistema de crenças, como ela não entrou num estado de sobrevivência plena, quando ela está vivendo e para ela tudo é muito lindo, como se a criança não tivesse esses filtros de sobrevivência, os filtros da mente, do ego, né? Então a criança capta essa energia, capta essa disponibilidade energética, vibracional, e
emocional da mãe, né? Então, assim, é muito importante a gente fazer uma revisão, fazer uma releitura, talvez, do que a gente experimentou na nossa infância em relação à nossa mãe, para a gente começar a entender o que a gente está enfrentando de dificuldade na nossa vida hoje, né? O foco meu aqui sempre vai ser fluxo no que você faz, fluxo no trabalho, né? E por quê? Porque o trabalho não pode ser uma coisa separada. Minha vida é um inferno no meu trabalho, no fim de semana eu vou descansar. Não, tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que encontrar a minha fonte rentável de prazer, né? Então meu trabalho é sempre essa busca por essa fonte rentável de prazer. Eu só vou conseguir entrar nesse lugar de encontrar essa fonte rentável de prazer se eu me libertar de todas as minhas crenças, de todos os meus dramas que começaram com os discursos, né, da minha mãe, com os discursos maternos e que foram se perpetuando durante toda a minha vida, né? Então é muito importante a gente ter essa ciência, né, que essa mãe disponível ou indisponível influenciou diretamente no meu comportamento, está influenciando no meu inconsciente, no meu invisível e está me levando muitas vezes a tomar decisões, fazer escolhas erradas, o que vão comprometer o meu fluxo, vão comprometer a minha renda, vão comprometer meu trabalho, meu projeto, minha empresa, né, e tudo mais. Claro, vai comprometer saúde, corpo, relacionamento também, mas o foco aqui é a fonte rentável de prazer, né? Como encontrar essa fonte rentável de prazer? Como se libertar, né, de todo o discurso materno, né, que impede a gente de chegar nessa fonte rentável de prazer. Chegar numa fonte onde realmente eu vou usar minhas habilidades, inteligências, competências e crenças a meu favor, e não a favor do outro. Porque esse é o grande ponto. A gente é condicionado pelo discurso materno, né, a priorizar o que a mamãe acha, o que a mamãe sente, a aprovação, a reprovação do que a gente está fazendo, tá? E como a gente condiciona isso a ela, a gente perde a nossa força, a gente perde conexão com a gente perde conexão com o amor próprio, a gente perde conexão com a nossa alma. Esse é o grande ponto, né? Por isso que eu falo, não tem como separar a ciência da espiritualidade. Não tem, né? A gente pode estar trazendo um pouco desse conceito para um mundo mais material, mas não tem como separar. Porque o que está impedindo você de alcançar a vida que você quer é o invisível, né? E não é o invisível externo, não, tá? Não são os espíritos, Deus, os anjos, não, é uma coisa mais interna mesmo. É o teu sistema de crenças subconscientes. São as suas crenças limitantes, moldadas inicialmente pelo poder do discurso materno, como diz a Laura Gutman, né? Que vão me tirando de um foco em mim, que não é egoísmo, né? Mas é um foco em mim, que é a minha verdade, que é a minha ousadia, a minha autenticidade, tá bom? Eu abro mão deste lugar, né? E vou escolher o quê? Ideologias. Por quê? Porque é a ideologia que aceita, é o pensamento que aceita, né? Então, se eu for lá e riscar a parede, a mamãe fica brava, então eu não posso riscar a parede, né? Eu posso só escrever no papel, né? Então, essa ideologia de que eu só posso escrever no papel, né, eu trago para mim como uma verdade. Eu só posso escrever no papel, tá? E isso tem um desenrolar de um monte de coisa. Mas o grande ponto é esse. Nesse momento, né, que eu tenho que lidar com a tristeza, com a indisponibilidade emocional da mamãe, que a mamãe não está totalmente disponível para mim, alegre, brincalhona, amorosa e tudo mais. Ela não está nesse pique, né, que a gente gostaria, porque no fundo é isso, a gente queria ter uma mãe ideal, né, que fosse quase uma serva, uma escrava nossa da infância. A gente não teve isso. Então a gente teve uma bruxa, a gente teve uma pessoa que foi má, uma pessoa que seja lá o que for, tá? E isso, né, nos encheu de ideologia. E tem um outro ponto muito importante também do poder do discurso materno, é que no momento que eu abandono a minha autenticidade, a minha essência, a minha verdade, a minha ousadia, me encho de ideologias, as ideologias são personagens que eu vou criar na minha infância para a mamãe ficar feliz, para responder às expectativas da mamãe, para honrar a mamãe, para salvar a mamãe, seja lá como for. Então é o nosso grande primeiro compromisso que a gente assume na infância, e é um compromisso que vai nos afastar do nosso bem-estar maior, da nossa alma, e vai nos conectar, né, ao quê? Viver em função de, né, atender
aquele discurso materno, né? Então é muito importante a gente ter essa clareza, né? Nós, na nossa infância, abrimos mão da nossa verdade, criar um personagem de ser um bonzinho, um educadinho, o bem comportado, o bonitinho, tá? Esse personagem, ele é fundamentado em que a minha verdade, o meu comportamento natural não é aceito, então meu comportamento natural ele é inadequado, ele é ruim, né? Então a minha verdade é ruim, o meu jeito é ruim, então eu tenho que viver e desenvolver esse papel do bonzinho, tá? E aí eu vou passar a minha vida vivendo o papel do bonzinho. E por mais que o papel do bonzinho só faça coisas boas, o que sustenta esse papel do bonzinho lá no inconsciente, a programação básica, é alguma coisa que eu fiz que a mamãe ficou triste, né? Ou seja, existe uma repressão, um comportamento meu natural, e cria uma condenação. E a condenação qual que é? Eu vou criar o papel do bonzinho, vou viver esse bonzinho, vou querer ser bom para todo mundo, vou querer ajudar todo mundo. Mas a energia, a vibração que está dentro de mim é uma vibração de inadequação, é uma vibração de culpa, é uma vibração de a minha verdade a mamãe não gosta, o meu jeito a mamãe não gosta. Por mais que tenha momentos que ela fale isso, né? Mas eu sinto isso. E segundo um estudo de Harvard, né? A criança leva tudo para o lado pessoal, tá? Então a criança leva para o lado pessoal. A mamãe está triste. E eu fiz alguma coisa que a mamãe ficou triste. Ixi, então não posso mais fazer aquilo. Então a mamãe ficou triste. A gente guarda essas memórias traumáticas, né? A gente guarda isso. Então eu não posso mais ter esse comportamento. Preciso agora só ser o bonzinho. Ah, mas eu sou tão bom, eu ajudo todo mundo e tudo mais e tal. E qual é o grande ponto do bonzinho, né? Uma vibração básica é medo, medo de desagradar, medo de ser rejeitado, de ser abandonado, medo de qualquer coisa. O que vibra é o medo. Então uma pessoa que é muito boa, ela não conquista nada. Ela não conquista nada. Ela não conquista. As pessoas não lembram dela no momento de comemoração. Ela não realiza nada. Ela realiza muito pouco. Ela não realiza porque o que sustenta é a vibração, né? O que sustenta é a emoção, é ali o medo, é o não querer se sentir inadequado para a mamãe, tá? Então, isso é para a gente ter uma ideia, né? E por quê? Então, assim, você percebe? Eu passo a estar indisponível para o mundo e para a vida, em certo aspecto. Por quê? Porque a minha verdade, né? Ela foi apagada, foi abafada para eu viver o bonzinho. E o que acontece? Todo mundo vai lidar com esse tipo de situação em algum momento da vida, né? Nós sempre vamos estar indisponíveis de alguma forma ou vamos lidar com pessoas indisponíveis de alguma forma, mas nesse sentido profundo, nesse sentido que tá lá no nosso inconsciente, né? E isso é aquela coisa, é o não viver a minha verdade. Esse é o grande ponto. E quando a gente fala na indisponibilidade emocional materna ou indisponibilidade vibracional materna, a gente está falando o seguinte, a gente está falando que quando eu nasci, a mamãe não estava inteira ali. Presta atenção, a criança interior da mamãe, essa memória da infância da mamãe, o momento onde ela abandonou a ousadia, se encheu de ideologia e criou lá os papéis para ser aceito pela mãe dela, manteve ela presa naquele passado. Então o que acontece? Por mais que venha nascer o filho, e o filho é um nascer para um resgate de uma consciência baseada no amor, na compaixão, né, do coração, e não mais uma consciência baseada no medo e na culpa, na mente sobrevivente. Da forma como eu estou me torno indisponível, a mamãe, ela está indisponível para o bebê. Por quê? Porque ela está olhando para trás, ela está sempre olhando para o passado, ela está olhando para a mãe dela, entendeu? Esse é o grande lance da história. Então, entender que todo mundo lida com essa questão interior, que todo mundo está sendo regido por esse subconsciente, né? Que todo mundo está sendo regido por esse, né? Que 95% da vida de todo mundo está sendo regido por esse subconsciente, por essas memórias esquecidas, né? Ajuda a gente a entender isso, né? Ou seja, não é maldade da pessoa, não é. A questão é que no inconsciente, no consciente, a pessoa está presa naquela criança, né?
marcada, congelada, travada naquelas situações onde ela não se sentiu amada, ela não se sentiu valorizada, não se sentiu querida, não se sentiu apoiada, não se sentiu reconhecida. Esse é o ponto principal desse livro da Laura Goodman, O Poder do Discurso Materno. A gente entender que a gente sempre vai lidar com uma indisponibilidade emocional da nossa mãe, a gente entender que tudo que a mamãe falava vai influenciar na gente. Mas ele é muito inteligente, vou querer ser inteligente. Mas ele é muito burro, vou fazer tudo para não ser burro, ou não vou me dedicar a nada porque eu cristalizei dentro de mim a burrice, Então, assim, é muito importante a gente tomar ciência, e consciência desses discursos da nossa mãe, e aprender a ter esse olhar para a mãe de que a mãe não era um monstro. Não era. A mamãe estava indisponível até certo ponto porque ela estava presa dentro da criança interior dela, dentro do inconsciente dela, preso ali na fase ali do 0 até os 7, 8, 9 anos de idade, olhando para a mãe dela. Esse é o ponto. E aí a gente não tem o amor, não tem o carinho, não tem o afeto, a gente não tem um monte de coisa. Por quê? Porque a gente não entende isso. Minha mãe faltou. Não, a mãe nunca faltou. Ela nunca faltou. Mas ela estava respondendo ao inconsciente dela. Por quê? Porque 95% da nossa vida é regida pelo nosso subconsciente, por essas memórias esquecidas, por esse lugar. Então, trazer a consciência desse poder, desse discurso, e se permitir fazer esse autoexame, de entender o que eu estou fazendo, as minhas escolhas estão honrando quem? Em que nível as minhas escolhas estão honrando a minha mãe? Quais eram as inseguranças da minha mãe, onde ela projetava a segurança? Uma carreira sólida, uma carreira CLT, ser doutora, ser médica, advogada, engenheiro, seja lá o que for. Aonde que está isso? Porque essa presença ou essa ausência vão ajudar a gente a entender o que a gente está vivendo aqui na vida hoje. Quais são as escolhas e decisões que a gente está fazendo. E um ponto, para a gente ir um pouquinho adiante. Lembrar, que independente de qual for o jogo, é um jogo de alma. Lembra disso? É um combinado de alma. A nossa mãe, nosso pai, nossa família biológica, é aquela grande família de alma, onde essas almas estão respondendo a combinados de luz e sombra. Então, o meu convite é: começa a parar de olhar, com uma visão curta, travada, pequena de bem ou mal, mas começa a olhar para a vida com um olhar de luz e de sombra, onde tudo é contribuição. Tem muitas trocas, Eu sei muito bem que em algum momento a minha alma, muito antes disso, a minha alma combinou com a alma da minha mãe todos os rolês que a gente ia enfrentar, os desafios, as brigas, as frustrações, as dores, as mágoas, tudo isso fazia parte. Porque a gente é um avatar da nossa alma. E como avatar da nossa alma, a gente está aqui para ter experiências. Então, olha para essa indisponibilidade emocional da mãe, entenda que tudo isso foi meio que planejado pela tua alma, com a alma dela, entenda que você está honrando, muitas coisas que foram nomeadas, muitas obrigações, a gente traz muitas obrigações com os pais, e essa é a base dos meus atendimentos e da minha mentoria hoje, primeiro é se libertar dessas obrigações com os pais, se libertar desse poder do discurso materno, deixar de ser alguém que vive unicamente para agradar ou até agredir inconscientemente e ocultamente a mamãe e o papai. E a gente usa a nossa vida, e muitas vezes essa mamãe já morreu, esse papai, essa vovó já morreram. Então, toma consciência disso, entende isso, procura conversar com familiares e tudo mais e tal, e entender, tudo eram essas expectativas, A mamãe e o papai, a gente traz muito disso, A minha infância foi uma porcaria e eu vou querer dar uma infância maravilhosa para os meus filhos, vou querer dar tudo de melhor para os filhos. E muitas vezes a gente vai lá e dá tudo de melhor para os filhos. E aí o que a gente cria, educa? Uma pessoa responsável, consciente como a gente? Não, muitas vezes a gente pode criar uma pessoa ali que não está nem aí para nada. Uma pessoa mimada, uma pessoa irresponsável, uma
uma pessoa que não quer fazer, que não quer ter esforço, não tem dedicação, não tem nada disso, né? Então, parar com esse pensamento, sair desse padrão de culpa pelo comportamento da mamãe na infância. Ah, eu cheguei e atrapalhei o casamento da minha mãe. Não, sua mãe que devia ter noção de métodos contraceptivos. É isso, não existe isso. Ah, e tem muita mãe narcisista, né, que vem com esse discurso, porque você estragou a minha vida. Não, quem estragou a tua vida foi você que não teve consciência, né? Que não soube controlar seus instintos, seu apetite sexual e não soube se preservar. Essa é a grande verdade, né? E usar isso tudo para desconstruir. Olhar para a mãe de uma forma mais amorosa, olhar para a mãe de uma forma mais compassiva, né? Não se colocando no lugar de vítima, porque essa indisponibilidade emocional materna, né, que fez a gente abandonar a nossa autenticidade, ousadia e criar ideologias e personagens, tá? Foi exatamente essa energia que impede eu de fazer essas escolhas, é essa energia que impede eu de prosperar. Esse é o grande ponto. Então, reconheça o discurso da sua mãe. Lembre-se do que a sua mãe falava. Quais eram as expectativas, né? O que ela valorizava ou o que ela criticava em você. E para um pouquinho, fecha os olhos, faça 3 respirações bem profundas. Conversa com o teu corpo. Pergunta para o teu coração, pergunta para o teu corpo. O que é que você está honrando a tua mãe? Ou o que você está desonrando a tua mãe? Que está te mantendo num estado de sobrevivência. Está impedindo a tua alma de realizar os anseios dela. A partir da prosperidade, da abundância, da riqueza, para ter experiências. Viagens, passeios, relacionamentos, seja lá o que você quiser. E se você precisar de ajuda, o meu trabalho é esse. Eu amo esse mergulho para esse resgate da nossa criança interior, do nosso inconsciente, para amenizar ele com a nossa mãe, com o nosso pai, que são as nossas fontes, né? Tão importante, né? A energia da mãe é uma energia relacionada ao dinheiro que vem, né? Ao acesso à fonte, né? A energia do pai está relacionada com a energia do dinheiro que fica ou que vai embora. E não importa o que você passou com o seu pai e sua mãe, você tem que se perdoar. Porque o problema não é o que eles fizeram. O problema maior é a culpa que a gente carrega pelo comportamento deles. Então você precisa se perdoar em relação à sua mãe e ao seu pai.